Olá pessoal, chefe Felipe Boulanger. Estou hoje aqui no Centro Técnico da Ramalhos para fazer junto com vocês uma preparação de massa de brioche francês. Dessa preparação tiraremos 3 variações, 3 modelagens diferentes. Vou apresentar para vocês aqui os ingredientes que utilizaremos e em seguida vamos bater essa massa juntos, ok? Adicionaremos na primeira etapa farinha de trigo, gema, sal, leite e iniciaremos a adição da mistura. Em seguida, adicionaremos o açúcar aos poucos, depois de adicionar todo o açúcar, o fermento biológico e por último, a manteiga sem sal. Pessoal, iniciaremos agora o batimento da nossa massa de brioche, começando adicionando toda a farinha, o sal, a gema e o leite e tudo em velocidade lenta. Pessoal, após o trigo ter absorvido todos os líquidos, toda a gema, todo o leite, iniciaremos agora a adição do açúcar refinado, tá? O açúcar eu adiciono ele aos poucos, conforme vocês verão a seguir. Pessoal, agora adicionaremos o fermento biológico após a massa absorver todo o açúcar. Pessoal, após a massa absorver todo o açúcar, iniciaremos a adição da manteiga. O ponto da manteiga é com ela gelada, mas maleável, ok? Nesse ponto eu adiciono a manteiga sempre aos poucos e ainda em velocidade lenta. Pessoal, tirei a nossa massa da masseira, ela já desenvolveu o ponto de véu, esse é o ponto de véu da nossa massa, ela fica lisinha, com o ponto de véu bem desenvolvido. E agora ela vai para descanso de 1h30 a 2 horas, até que a gente volte para modelar a nossa massa. Pessoal, passada 1h30 da nossa massa sobre refrigeração, eu trouxe ela para a bancada, abaixei ela para que fique fácil de fazer os cortes e vou fazer as modelagens, tá? As modelagens são todas nessa etapa bolinhas, então eu vou cortar e vou porcionar aqui com 100 gramas, todas as bolinhas, vou dividir essa massa e após isso vou fazer o boleamento para colocar então nas forminhas de assamento. Pessoal, nessa etapa de boleamento da nossa massa, é sempre importante preservar a película dela, tá certo? Então, quando for bolear, sempre com a parte porosa para baixo, película para cima, vocês vão colocar na bancada e tensionar a massa até que ela vire uma bola, uma esfera bem lisa e bem padronizada, ok? Faremos isso com toda a nossa massa e após isso eu levarei para as formas para que vocês acompanhem o processo de fermentação. Pessoal, com todas as massas já bolhadas, levarei elas para as formas, acomodarei elas e levarei para a fermentadora
para que fique em processo de fermentação de 2 horas a 2 horas e meia. Então nessa forma aqui eu colocarei 6 bolinhas de 100 gramas cada, ou seja, 600 gramas no total. Nessa forma eu colocarei uma bolinha de 250 gramas e acomodarei ela aqui, deixarei em processo de fermentação. E na assadeira eu acomodarei todas as restantes para a gente fazer então os nossos brioches bressanes aqui. Pessoal, passado 2 horas e meia de fermentação, os nossos brioches estão prontos para serem finalizados e então irem ao forno, tá? O que a gente vai fazer aqui será o brioche bressane, que é uma criação da base do brioche, mas com uma finalização diferente. Eu uso um bowl para molhar os dedos e vou furá-lo como se fosse uma focaccia, ok? Farei isso com todos os meus brioches que estão aqui na assadeira. Pessoal, após furar os brioches, eu vou fazer a pintura dele e em seguida colocar os bloquinhos de manteiga nos buraquinhos que a gente fez com os dedos, tá? Para pintar eu sempre utilizo um borrifador, fica mais fácil aqui a padronização da pintura. Então a gente pinta nossos brioches com ovo. Para depois adicionar a manteiga. Os bloquinhos de manteiga gelado eu coloco eles de forma espalhada em toda a nossa massa. E a função dessa manteiga, além do sabor, ela vai descer nesses buraquinhos que fizemos no nosso brioche bressane, dando um contraste e um sabor mais acentuado de manteiga. Espalhamos em toda a massa. Pessoal, terminei de colocar a manteiga aqui nos brioches bressanes. Eu vou fazer parte deles agora com goiabada e a outra parte eu vou fazer o tradicional, que é o sucrê que a gente chama, que é apenas a manteiga e o açúcar, tá? Então as goiabadas cortei elas previamente em cubos e vou espalhar aqui na massa todinha, igual fizemos com a nossa manteiga. Aqui eu estou escolhendo a goiabada para fazer essa finalização, mas fica a critério de vocês aí o que vai ser finalizado e qual o recheio que vocês vão utilizar. É uma massa que ela comporta muita coisa, muito tipo de recheio. Pessoal, finalizei o de goiabada, agora eu vou fazer o sucrê. O sucrê basicamente é o açúcar refinado, espalhado em toda a nossa massa. Então jogo de forma uniforme para que esse açúcar caramelize durante o processo de assamento e dê uma casquinha crocante de açúcar. E aí o açúcar também vai no de goiabada, tá? Então açúcar nos dois, só que o sucrê, que é o tradicional, é só o açúcar refinado na sua finalização.
E aí eu posso utilizar na preparação também outros tipos de açúcar, até para dar uma característica diferente. Então eu vou utilizar aqui o açúcar perolado, em parte deles. Esse açúcar é um açúcar de beterraba, ele vai se manter assim branquinho e crocante depois do assamento. Então metade dos nossos bressanes eu vou fazer com açúcar refinado e o perolado, e a outra metade eu vou fazer com açúcar refinado e as amêndoas laminadas por cima. Finalizando esse processo, levaremos os nossos brioches ao forno para que ele asse em 185 graus em forno turbo por uma média de 15 minutos, ok? Pessoal, passado o tempo de fermentação dos nossos brioches, agora eu vou finalizar a nossa focaccia doce e também vou fazer a pintura do nosso brioche aqui Nanterre de forma para fazer o processo de assamento, ok? A pintura do brioche Nanterre é simples, só fazer a pintura na parte superior de toda a nossa massa. A mesma coisa da focaccia doce. Aqui já está 100% finalizado. A única coisa que eu vou fazer é adicionar também um açúcar perolado para trazer um visual bonito aí para o nosso brioche. A focaccia doce, eu vou molhar os dedos e vou fazer furos nela, igual fazemos no processo da focaccia salgada, ok? Furei ela toda. Vou adicionar pedaços de bloquinhos de manteiga na nossa massa. Vou adicionar gotas de chocolate. De forma uniforme. E vou finalizar com açúcar refinado e amêndoas laminadas. Feito isso, os nossos brioches estão prontos para irem ao forno. Serão assados em 185 graus por aproximadamente 15 minutos em forno turbo. Depois disso vocês vão ver o resultado. Pessoal, finalizado o processo de assamento das nossas massas de brioches, então com um batimento que fizemos aí durante os nossos vídeos, tiramos todas essas variações, brioches bressanes, focaccia doce e o brioche Nanterre. Espero que tenham aproveitado bastante e agora um vídeo bem de pertinho para vocês verem o brioche desfiando.